Ministério Público. Bom dia a todos. Senador Rodrigo Lullenberg, presidente desta comissão, senador Ricardo Ferraço, digno relator, professora Ada Pellegrini Grinover, professora de nós todos, e também a professora Cláudia Lima Marques, são os das nossas referências, obrigado. Eu digo que é a nossa luz que ilumina nós estudantes de Direito. E eu digo que hoje, e aproveito para estender o cumprimento a todos os demais companheiros da mesa e os companheiros que daqui a pouco estarão nos honrando com as suas falas. Eu sou promotor de justiça há 20 anos. Comecei uma das primeiras ações que eu digo que tenha dado algum resultado efetivo para a sociedade foi quando atuei na área de direito do consumidor, ainda jovem, ainda acho que a juventude já vai fugindo da presença desse promotor, mas ainda jovem no estado de Roraima, quando nós iniciamos o Ministério Público Estadual naquele estado, e depois eu vim para o Distrito Federal, em que entrei com uma ação civil pública, justamente, ou uma ação coletiva, como a gente prefere chamar agora, usando o Código de Defesa do Consumidor na proteção dos usuários do transporte coletivo, em que algumas empresas de ônibus daquele estado, da comarca de Boa Vista, capital, teimavam em não dar o número de ônibus suficientes para o transporte eficaz. E aí a gente usou o nosso CDC com uma inovação, era um estado novo começando, e a gente vê que, passado 20 anos, aqui no Distrito Federal, o mesmo problema persiste, ou seja, apesar do nosso Código de Defesa do Consumidor ter um grande avanço, muitos dos problemas que enfrentávamos há 20 anos ainda continuam. Então, há uma necessidade sempre da atualização e do melhoramento desse nosso importante instrumento, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aqui, no que tange à efetividade, à atualização das ações coletivas, eu destaco, sem dúvida nenhuma, a restauração daquele instituto do efeito erga omnes, da sentença judicial em que há dando ganho de causa numa ação coletiva, em que procura dirimir aquele possível não alcance em todo o território nacional quando um demandado for condenado a reparar um prejuízo ao consumidor de modo coletivo. E eu digo, senador Rodrigo Lullenberg, por uma experiência própria aqui na nossa Promotoria de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, do equívoco da atual redação ou do que se busca se entender com um efeito erga omnes. Eu entrei com uma ação coletiva contra uma determinada empresa de ônibus que presta transporte de passageiros, passa por Goiânia, passa pelo Distrito Federal e vai até alguns estados do norte, em que o juiz, ao condenar a empresa a dar banheiros limpos aos usuários, que parecia óbvio, disse que restringia os efeitos da sua decisão aos limites do território. E aí eu pensei, ora, quer dizer que a empresa, uma vez ultrapassado as fronteiras do Distrito Federal, pode voltar a ter banheiro sujo. Fica um contrassenso. Então, essa restauração do efeito erga omnes tem um alcance excelente na defesa do consumidor, que é o grande objetivo na ação coletiva. O Banco de Ações Coletivas também é outro instrumento inovador e que é fruto de inúmeras discussões dos promotores que atuam na área de defesa do consumidor em nosso país. Isso é um anseio de nós todos. Acredito que o doutor Murilo possa até vir a falar sobre o assunto em que se discute na Associação dos Promotores de Defesa do Consumidor dessa criação. E hoje o
o Conselho Nacional do Ministério Público já está implementando esse banco de ações coletivas, não só na defesa do consumidor como também nas questões da improbidade administrativa. Então, esse banco de ações coletivas é uma grande inovação que vem a beneficiar a defesa do consumidor de modo coletivo e também a própria exigência que está no PL de que algum ente, tanto quanto o Ministério Público, a Defensoria Pública ou uma instituição privada venha a ingressar com uma ação, da necessidade da consulta a esse banco de dados para evitar repetições de demandas, que às vezes um promotor aqui do Distrito Federal ou em outro estado entra com uma ação e já existe uma ação semelhante no mesmo estado ou em estado vizinho, com a mesma finalidade, com os mesmos objetivos. Então, há uma repetição de demandas e, com essa busca no banco de dados, certamente evitará a repetição desnecessária. Também deve ser destacado o que a professora Ada Pilini já falou, a questão da prioridade do processamento das ações coletivas. Nós, na nossa experiência, eu sou promotor de justiça há 20 anos e defesa do consumidor há cerca de 8 anos, e nós temos processos tramitando há 15, 16 anos, justamente porque não se dá prioridade a essas demandas coletivas, porque parece que para o juiz julgar um processo coletivo se torna muito complexo, então ele vai deixando essas ações para o lado e trabalha com processos mais fáceis, né? Então, acredito que essa necessidade da priorização pode superar esse obstáculo da morosidade do processo. E assim, sem querer alongar muito, mas também faço a atenção aqui da inovação, da possível utilização de recursos do Fundo Constitucional da Ação Civil Pública para a realização de provas. E nós sabemos que um processo sem prova é um processo natimorto, não chegará a lugar nenhum, não obstante a previsão da chamada inversão do ônus da prova, que em alguns casos talvez não seja utilizado. Então, poder usar os recursos do fundo para fazer prova num processo é uma excelente inovação e supera muitos obstáculos. E, para encerrar essa minha fala, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão, talvez simplória, mas que vem aquilo que a gente encontra no exercício diário da promotoria. Uma ação civil pública, às vezes, transita em julgado e aqueles que são os beneficiários da ação não tomam conhecimento ou tomam conhecimento e não buscam a execução do seu crédito, porque o crédito não é um valor relevante. E eu acho interessante, já tinha conversado até com o professor Leonardo Bessa, no sentido de colocar no projeto, e acho que aqui seria, no caso, colocar no artigo 97, um artigo, uma disposição dizendo que aquele condenado numa ação civil pública, condenado a um processo indenizatório, que ele tenha que cumprir espontaneamente julgado no prazo de 15 dias sob pena de multa, como já é no processo civil ordinário. Uma das grandes dificuldades que estudávamos no processo civil, e se não me falha a memória, é o professor Ovídio Batista que dizia isso, havia a necessidade primeiro de um processo de cognição ou de conhecimento, para depois, futuramente, num processo de execução, onde novamente haveria uma citação. O processo civil buscou abreviar isso e impõe a multa quando o devedor, o condenado, não paga espontaneamente. E eu acho que a gente poderia colocar, talvez, no artigo 97, algo nesse sentido, né? Dizendo que aquele que for condenado numa ação civil pública, acho que a redação poderia ser essa, um parágrafo único, aí tem que olhar uma forma redacional, transitado em julgado a ação condenatória, o vencido deverá cumprir espontaneamente o julgado no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. Acho que dará uma grande efetividade ao processo essa nossa sugestão aqui com nossa pequena contribuição. E eu não deixo, para encerrar a fala, cumprimentar os meus alunos que vieram assistir a essa nossa exposição. Muito obrigado.